Eu sou Leandro Viana e no dia 8 de julho chega aos cinemas Thor, Amor e Trovão. E hoje a gente vai falar então do grande vilão do filme e que ousadia da Marvel chamar o Christian Bale pro papel. O cara é o eterno Batman da trilogia do Nolan, mas o personagem que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo é o Gorr, o carniceiro dos deuses. E eu espero que logo nos primeiros minutos ele se mostre já um vilão brutal. A gente já sabe que o Russell Crowe vai estar no filme, é praticamente certo que vai ser o Zeus. Imagina então se o Gorr ele já mata ele, talvez outros deuses também, só para mostrar ali a grande ameaça que ele vai ser. Mas deixando de enrolação, agora a gente vai contar a história, a origem, os poderes dele. Vamos lá, vamos começar o vídeo. O Gorr é um personagem muito recente, ele apareceu pela primeira vez em uma HQ do Thor ali de 2013 e nasceu em um planeta sem nome, meio inóspito, né, com pouquíssimos recursos, mas cheio de predadores. Só que ele sempre aprendeu assim pelo pai, pela sua mãe, que ele devia prestar homenagem aos deuses, rezar, confiar neles. Porém, o Gorr ele começou a questionar a mãe sobre esses deuses quando o pai adoeceu e morreu ali de febre solar. A mãe do Gorr falou ali que o pai teve uma vida longa, exaltou os deuses perante ele, mas logo depois a própria mãe acabou morrendo ali quando salvou o Gorr de ser atacado de umas criaturas monstruosas parecidas com dinossauros. Avançando a história, anos depois, o Gorr ele se casou com a Arra, teve filhos, mas a desgraça parece que sempre rondava a vida dele. A Arra, ela acabou morrendo lá durante um terremoto quando estava grávida. A maioria dos filhos do Gorr também morreu, mas daí foi por causa daquela mesma doença que acabou vitimando o pai dele. E então, restando apenas um filho, o Gorr e ele caminharam junto com a tribo que eles viviam para longe, para fugir assim daquele deserto que eles viviam. Porém, assim, o filho não sobreviveu a essa viagem, né? Aqui é o fundo do poço do Gorr, imagina a dor dele. E após esse momento, assim, ele perdeu toda a fé nos deuses, a esperança, não restou nada. A tradição seria pendurar o filho em uma árvore para que os deuses lá vissem ele e levassem para o céu. Mas o Gorr, né, estava revoltadíssimo ali e enterrou o filho. Essa atitude do Gorr, assim, não foi muito bem vista pelo povo que viajava com ele, consideraram-se uma blasfêmia, né? Eles eram criaturas muito supersticiosas, e com todo esse ocorrido, assim, baniram ele depois dessa descrença. Chegaram até a apedrejar o Gorr para que os deuses não ouvissem essas mentiras proferidas por ele. Eu falei para vocês isso para entenderem o nível de fé, assim. O Gorr também ele tinha uma perna aleijada lá, e nesse apedrejamento falaram até que isso era um sinal já de maus indícios. O Gorr foi deixado então sozinho no deserto para morrer mesmo. Enquanto ele caminhava, ele olhou para o céu, viu dois seres lutando entre si e caíram assim logo em seguida, bem perto do Gorr, como uma grande explosão. Um era um ser roxo com uma armadura dourada, calma, não era o Thanos, né? E o outro tinha lá uma armadura negra. O cara, então, o ser, na verdade, com armadura dourada, muito ferido, ele pediu ajuda pro Gorr, que ficou incrédulo vendo que realmente os deuses existiam e também ficou furiosíssimo, né? Imagina, depois de tantos pedidos de ajuda lá por tudo que ele sofreu, onde estavam esses deuses aí? Por que eles não atenderam às orações do Gorr? Vocês estão entendendo por que ele se tornou o Gorr, o carniceiro dos deuses? Só que vocês não têm noção quem era o outro ser lá que estava lutando. Se chama Nu, o deus dos simbiontes. E só para fazer um resumo muito breve de quem é o Nu, ele é um ser muito antigo, ele precede até mesmo a criação do universo. Ele é um deus cósmico que criou os simbiontes, como o próprio nome diz. Outro dia a gente faz aqui um vídeo explicando a origem dele, mas o importante agora é falar sobre a arma dele, a Necroespada, porque é essencial assim saber a origem dela para falar do Gorr. Muito bem, então, em uma luta do Nu contra os Celestiais, entenderam o poder do Nu? O cara lutou contra os Celestiais. Então, assim, o deus dos simbiontes, ele forjou ali uma espada muito poderosa que veio de uma outra dimensão. Essa espada tinha o poder ali de absorver o que encontrasse ao seu redor, tinha consciência própria, ela era a escuridão viva. Na verdade, é o primeiro simbionte criado pela Marvel e é conhecido como All Black. E essa poderosa criatura, então, ela assumiu a forma de uma lâmina e ficou conhecida como a Necroespada. Com essa arma, o Nu foi capaz de decepar a cabeça de um dos Celestiais, e vocês conhecem muito bem, porque essa cabeça ela ficou à deriva no espaço e se tornou aquela cidadela que a gente viu lá em Guardiões da Galáxia, que se chama Lugar Nenhum.
Bom, se tu chegou até aqui e quer saber mais do Gore, não custa nada, dá um like verso no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverse. Voltando para a história do Gore, quando ele estava furioso lá com aquele pedido de ajuda daquele ser com armadura dourada, nesse momento, então, a arma do Nu, que era um simbionte, que a gente já falou antes, subiu pela mão do Gore e se tornou ali uma ponta de lança. E ele usou isso, então, para matar aquele ser. E depois, com um simples pensamento, aquela ponta de lança, ela se transformou ali em uma armadura alada, cobriu o corpo do Gore mesmo, e ele voou para longe do planeta natal. Ele foi procurar, assim, se haviam outros deuses por aí para que ele pudesse matar. Então, pelo século 9 depois de Cristo, né, quando o Thor ele estava na Terra, a gente teve o primeiro encontro, o primeiro embate entre o Deus do Trovão e o Carniceiro dos Deuses. O Thor ele foi atacado e o Gore quase matou ele. Antes que o Gore desferisse ali um último golpe, um golpe mortal, o nosso querido Thor conjurou um relâmpago ali que nocauteou os dois. O Gore então ele se recuperou desse ataque, se escondeu em uma caverna e logo depois lá ele e o Thor lutaram, tiveram mais um embate. Dessa vez o Gore ele conseguiu capturar o Deus do Trovão, né? Ele torturou o Thor de todos os meios, querendo obter assim informações sobre Asgard. O Thor resistiu por dias até que seus adoradores, que eram os vikings daquela época, chegassem no local ali e distraíssem o Gore. Nesse meio tempo, então, com toda essa distração, o Thor conseguiu se libertar e arrancou o braço direito do Gore, acreditando também que havia matado, né, o Carniceiro dos Deuses. Mas, resumindo esse arco, o Gore sobreviveu, óbvio, passou então os próximos 1000 anos massacrando, matando diversos deuses, ficando cada vez mais forte. Ah, eu esqueci de dizer que a Necroespada, aquele simbionte ali, também fornece ao Gore a capacidade de se regenerar e também ela pode criar, assim, criaturas parecidas com cães, mas com uma força gigante, né? E sob as ordens do Gore, então, essas criaturas, elas matam os deuses por ele, o que alimenta ainda mais seus poderes. E voltando ali ao mega resumo da história, o Gore e o Thor se encontraram em dois momentos importantes. Um foi séculos depois ali, como se fossem os dias atuais. Eles se enfrentaram novamente ali, e depois, milênios no futuro, o Rei Thor, como era conhecido, um Thor mais velho, que herdou ali o poder de Odin, né? E para vocês terem uma noção de como o Gore ele é poderoso, foi preciso então reunir esses três Thor, o do passado, o do presente e o do futuro, sim, os três juntos, para que eles pudessem derrotar o Carniceiro dos Deuses. E foi quando ali o Thor do passado, ele decepou então a cabeça do Gore, depois de uma longa e longa batalha. Claro que o Gore não morreu, a consciência dele continuou viva dentro daquele simbionte do All Black, só que mais tarde, então, o Gore ele foi ressuscitado pelo Rei Loki. Nesse momento, assim, digamos que o Loki ele era o anfitrião do All Black, e o Loki fez isso só para matar o Gore com as próprias mãos. Convenhamos que foi muito prepotente nesse momento. O Gore conseguiu recuperar o All Black, ele empalou o Rei Loki pelas costas, então de volta com seus poderes, entre aspas aqui, ele crucificou tanto o Rei Thor quanto o Loki. Mas para não ficar narrando a HQ toda aqui, vamos direto pro final, onde o Thor e o Loki juntos finalmente derrotam o Gore e destroem também o simbionte All Black. Sem o simbionte, então, o Gore ele se torna um mortal, um ser sem memória de tudo que aconteceu. É como se o corpo do Gore fosse apenas uma casca ali que ele vivesse só por viver. Bom, essa foi a origem, né, a história do Gore. Comenta aí se já conheciam o personagem, o que vocês esperam dele no filme do Thor ali. Por enquanto é isso, fiquem ligados no Nerdverso, uma boa semana a todos e até a próxima.